Os nossos convidados, a Poliana Gonçalves Silva, conselheira tutelar e coordenadora do Comitê do Protocolo de Atendimento a Crianças e Adolescentes em Situação de Violência, e o Bruno Godoy, que é presidente do Conselho de Defesa da Criança e Adolescente. Esse assunto tem a ver, é uma continuação daquela entrevista que a gente fez com o doutor Alonso Moro Torres na semana passada, quando levantamos aqui uma situação que foi sugerida até pelo nosso procurador do município, que a gente levantasse aqui no jornalismo da Rádio Cidade um número grande de violência contra crianças, também mulheres, né? Mas aqui o assunto vai se tratar das crianças e adolescentes. O grande número de pessoas que estão registrando na polícia, a polícia investigando esses casos, né? Esse comitê de gestão colegiado da Rede de Cuidado e Proteção Social de Brusque é um grupo intersetorial que reúne representantes das áreas da saúde, educação, assistência social, segurança pública e justiça. E o principal objetivo é implementar o protocolo integrado de atendimento a crianças e adolescentes em situação de violência. Isso tudo baseado num decreto municipal de número 9.534 de 2023 e também de uma lei federal de número 13.431 de 2017. E o lançamento e assinatura simbólica se deu agora no mês de maio, no dia 16. E agora começa a ser implementado. Por isso a presença dos nossos convidados. Bom dia, Poliana, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Meu caro Godoy, tudo bem? Bom dia, tudo certo. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Poliana, explique pra gente o porquê, você que é conselheira tutelar, o porquê desse protocolo, qual é a importância dele, né, para o atendimento de uma criança em situação de violência. Então, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Então, o protocolo integrado de atendimento a crianças e adolescentes em situação de violência é um marco para o município de Brusque. Desde 2023 vem sido trabalhado esse protocolo e no último dia 16 de maio foi implantado no nosso município esse protocolo. Qual é a importância? A criança e o adolescente submetido a uma violência física ou sexual, muitas das vezes essas crianças antigamente, nos primórdios, elas eram submetidas a fazer aquele relato várias vezes, talvez no conselho tutelar, depois na delegacia, depois em vários outros serviços. O protocolo integrado, ele veio para subsidiar ferramentas que não há mais essa necessidade. Desde a revelação espontânea, tem a diferença da revelação espontânea e da escuta especializada. O município de Brusque, ele capacitou nesse processo 50 servidores que estão capacitados para realizar essa escuta. Com todo o acolhimento, essa criança ou esse adolescente vai ser ouvido com todo o acolhimento, num ambiente adequado, propício, longe de qualquer interrogatório, instigar palavras ou querer. Na maioria das vezes, um único relato ele é o suficiente. Ô Godoy, então, pelo que eu entendi, a ideia é não colocar essa vítima numa situação de piorar ainda o quadro emocional dela. Ou seja, uma pessoa desses 50 que fizeram o treinamento vai ouvir essa criança e depois relatar à autoridade policial. Pode ser até o próprio policial que faça isso num primeiro momento, ou como é que vai funcionar esse protocolo? Primeiro, o relato para uma conselheira, ou você que também foi treinado, enfim, desse número. E depois, então, a autoridade policial faz o inquérito? Bom dia, Dirley. Bom dia. Bom dia a todos aqui, ouvintes. A ideia é verdadeiramente proteger essa criança, né, do trauma que ela já sofreu, no caso, né, seja pela violência sexual ou física. Então, a ideia é verdadeiramente estar retirando ela daquela exposição, né. Então, como a conselheira tutelar Poliana colocou,
um dessas 50 pessoas do comitê que foram capacitados, que são servidores do município, vão ter salas lá na saúde, vai ter na educação, é como você colocou, é multissetorial, né? A gente trabalha em conjunto porque a criança ela pode revelar que normalmente é os casos por um professor, né, que ela tem mais proximidade, está todos os dias ali, ou para um médico, enfim, um professor a pessoa que esteja mais próxima dela. A ideia qual que é? É proporcionar uma sala reservada, própria, em que ela vai poder se sentir à vontade para colocar esse relato puro, sem induzimento, sem nenhum critério de retirar nenhuma informação, mas sim de pegar aquele depoimento, colocar, no caso, formalizar ele num papel e poder encaminhar isso para a delegacia e para o judiciário, né, quando for um momento oportuno, para ela não precisar ir novamente para a delegacia, para ela não precisar novamente estar indo. Claro que se houver necessidade, né, eventualmente de algum crime, alguma apuração maior, será necessário que ela converse provavelmente com algum policial, com alguém, mas que também vai ser uma pessoa treinada, vai ser uma pessoa que vai ter um tato diferente no caso do que aquele habitual, de você pegar uma criança, retirar de casa e levar para um plantão, onde ela vai ter que relatar para os policiais, vai ter que relatar novamente na delegacia, depois no hospital, né, e ficar expondo e revivendo aquele momento, muitas vezes traumático, com certeza, né? E a gente evitando isso, a gente vai dar uma qualidade de vida muito melhor para nossas crianças e adolescentes. Né? Você falou sobre essa questão dessas salas, né? Eu só queria tentar compreender um modus operandi disso. Por exemplo, eu pelo menos o que eu estou entendendo é mais ou menos os moldes, por exemplo, que a polícia tem na chamada sala lilás. São coisas diferentes, né? Mas para caso de mulheres vítimas de violência, mas onde você tem esse espaço de acolhimento. Essas salas, elas estariam presentes, estou falando a parte física, num local específico ou em vários locais da cidade? E uma segunda pergunta que eu gostaria de fazer, dentro desse protocolo, porque eu penso que tem situações onde você não pode demorar muito para poder fazer essa questão de depoimento ou até tomar uma decisão, ou você retirar a criança, medida protetiva em si. Eu queria tentar entender essa lógica. Primeiro, o local, se são vários locais ou é um só. E segundo, como funciona isso para dar celeridade para o processo, porque às vezes são situações que não podem esperar muito, né? Perfeito. Pode falar, Poliana. Então, sobre os locais, o protocolo, dentro do documento, a gente teve muito cuidado em deixar detalhadamente como seria esse espaço. Certo. Começando desde as cores das paredes. Não são paredes coloridas, com desenhos, com animações, são paredes neutras. Outra questão muito importante e principal é o acústico. São salas que não pode ter acústico, porque na maioria das vezes que aquela criança está sendo ouvida por uma pessoa que foi capacitada, a escuta especializada, o agressor está lá fora, que é o pai ou a mãe, e aí ele pode ouvir tudo que a criança está contando em casa, novamente agredir. Eu ouvi tudo que você falou lá e aí punir aquela criança de alguma forma. Então, é de suma importância que tenha acústico. Onde que serão essas salas? Foi um documento construído coletivamente com todas as secretarias, educação municipal, educação estadual, assistência social e saúde. Dentro dessas secretarias foi exigida uma sala dessa forma. Então, todas essas secretarias providenciaram essa sala, ainda está em fase de alguns ajustes, mas tem prazo para isso também, que vai atender essas crianças e adolescentes, que vai ser encaminhado para essa escuta. Identificado ali, por exemplo, a escola mais longe, uma escola lá na Nova Itália, foi identificada uma criança que revelou uma situação de violência. Então, vai acessar o protocolo deles lá, tem os profissionais que vai fazer a escuta, já encaminha, olha, a gente tem uma criança aqui para passar pela escuta. Essa criança vai agendar, porque talvez não é urgente, vai agendar o dia que essa criança vai ser ouvida, que talvez essa criança passa por isso há muito tempo, ou foi uma situação eventual, ou há muitos anos sofre esse tipo de violência. E num caso grave, que aconteceu na hora, por exemplo, chegou na escola, eu trabalho muito com exemplo para que as pessoas que não tenham conhecimento conseguem identificar o cenário. A criança chegou e falou assim,
estou sofrendo abuso dentro de casa. Vai permitir que essa criança volte para lá? Então, isso é um caso urgente. Aí, assim, aí aciona a segurança pública, conselho tutelar, identifica se tem alguma figura de proteção. A figura de proteção é pai ou mãe, se tem alguém que pode proteger essa criança para que isso não aconteça, porque a gente não pode ouvir uma criança que relatou que está sofrendo maus tratos, agressão, um abuso e deixar que ela volta novamente sofrer aquilo. Então, ainda mais se souber que ela falou para alguém. Exatamente. No ECA preconiza que é dever de todos nós, tanto sociedade, o artigo 4º, ele traz muito isso, é dever da sociedade, da população, da família e dos órgãos competentes, comunicar qualquer suspeita ou violação de direito contra criança e adolescente. Você falou que houve um treinamento, né, para essas 50 pessoas que estarão envolvidas nesse protocolo. A conduta muda conforme a idade da criança, porque eu entendi que é a partir dos 4 anos de idade, né? Existe alguma mudança de abordagem nessa conduta quando vai fazer essa entrevista, quando vai fazer esses questionamentos para a criança? Nesse treinamento há um treinamento para uma criança de 4 ou 5 anos de idade, outro é para uma adolescente de 14. Há uma mudança na conduta? Exatamente. Por que a partir de 4 anos? Porque através de estudos da própria legislação, a criança antes dos 4 anos, ela não tem discernimento de produzir falas concretas sobre o que ocorreu. Então, por isso essa é a idade mínima. A criança, ela só é criança até os 11 anos, 11 meses e 28 dias. A partir daí ela é adolescente. Então existe muito uma cautela. Então todo cuidado é cuidado. E o profissional, ele vai identificar quando será necessário a escuta especializada. Por exemplo, num divórcio litigioso, onde a mãe fala que o pai faz alienação, a mãe fala que o pai fala que a mãe faz. Quem é que está certo? Quem é? Conselho não investiga, profissional também não investiga. Aí a importância dessa criança passar por uma escuta. Essa criança vai ser ouvida com todo cuidado para saber qual a realidade do ambiente daquela. A gente está falando sobre essas ações. Eu gostaria de trazer dando um pouco mais à frente, né? Porque vocês estão criando essa ação de protocolo, essa ação de atendimento, mas eu gostaria de saber da demanda, Poliana. Eu sei que trabalha direto nessa linha de frente, né? Eu não sei de que forma a gente pode tratar, mas assim, existe uma demanda disso? A demanda aqui em Brusque desses casos de crianças, enfim, que procuram, existe já uma demanda disso? Eu tô falando, você está registrando um número crescente de casos, um número de casos, um número significativo de casos desse tipo de agressão aqui na cidade? Sim, exatamente. Esse protocolo foi em 2023, foi o Ministério Público que acionou o município de Brusque. Mas foi criado em cima da demanda? Em cima da demanda. Nós temos relatórios, o Conselho Tutelar, onde chega as denúncias sobre violência contra criança e adolescente, e o Conselho Tutelar, nós fazemos relatório trimestrais de todos os casos que entram no Conselho Tutelar, todo tipo de violência psicológica, sexual, agressão física, e os dados, eles têm sido alarmantes, eles têm sido preocupantes. Esse relatório a gente encaminha para o Ministério Público, para o CMDCA, para o Legislativo e para o Executivo. Então, são dados fidedignos, a gente trabalha com números, é um sistema que o Conselho Tutelar tem, chamado CIPIA, passou por atualização agora em abril, então ele é muito sucinto. Qualquer situação que chega no Conselho Tutelar, ele gera esses dados. Através desses dados, a gente consegue fazer uma análise de como está crescente esses dados. E, através disso, trabalha as políticas públicas para erradicar esse número. Porque foi muito importante a fala do doutor Alonso na quinta-feira da crescente. Aí, nossa análise da crescente demanda, ela vem através da conscientização. Através dos meios de comunicação, na rádio, conscientizar a população em denúncia.
em trazer a denúncia. Não chegava tanta denúncia. As pessoas não sabiam onde que ligava, ou liga para a polícia, liga para o conselho. Eu não quero me expor, eu não quero fazer a denúncia, eu tenho receio de fazer. Hoje a gente tem canais que é mais fáceis, que é o Disque 100, que a pessoa liga 100, não precisa colocar seu nome, só fala pessoa anônima, relata o ocorrido. A suspeita, não precisa a pessoa ter certeza. Se ela tem a suspeita que uma criança está sofrendo qualquer tipo de violência, ela pode identificar nesse Disque 100, cai lá nos direitos humanos. Esse Disque 100 vem em número de protocolo para a gente vai abordar essa situação, vai verificar esse caso, a gente dá a devolutiva ao Disque 100, a pessoa que denunciou recebe um protocolo para acompanhar. Também temos os canais de telefone que liga no conselho, também pode denunciar anônimo ou presencial. Pode ir no conselho tutelar no horário comercial, de 8 às 5h30, com pausa ao almoço, e fazer o relato da suspeita ou da situação de violência. E também temos o plantão de sobreaviso, que é os casos de urgência e emergência. Está acontecendo agora, evidenciei uma criança aqui sofrendo maus tratos, em situação de abandono, liga na hora, porque aquele é um caso que a gente precisa ser acionado, não comunicado. Agora, existe um investimento para essas salas de protocolo? Eles já foram feitos? Um caso que às vezes eu vejo assim, primeiro se faz a lei, se implementa a lei, mas não se dá a ferramenta, né, para aplicar a lei, né? Hoje, palavra com você, Godoy, o município, a prefeitura de Brusque investiu já nessas salas, nas escolas, nas secretarias de saúde, enfim, já existe uma situação em que essa demanda vai ser acolhida? Sim, essa foi uma preocupação nossa, né, até dos membros, né, do comitê, era pelo menos já reservar as salas, o município ele se assumir essa responsabilidade, né? Claro que obviamente a gente vai estar melhorando, né, essas salas, enfim, o atendimento, conforme a demanda for surgindo, a gente for, né, até fazendo os primeiros atendimentos e melhorando conforme os profissionais vão, esses servidores, né, que fizeram o curso, solicitarem a nós, né? Eu aproveito aqui só para colocar, Dirley, que conversando com os conselheiros tutelares, com a Poliana, realmente o número crescente, né, ou não crescente, mas enfim, relatados, né, por bem que não eram, né, não vinham à tona. A gente, na assinatura do protocolo, teve uma declaração, né, de uma moça que passou por uma situação de abuso na infância, que é muito comum hoje em dia, né? A gente vê pessoas aí na faixa dos seus 30, 40 anos relatando os abusos que sofreram, seja por um tio, seja por um avô, seja por um padrasto, mãe, enfim, alguém. E aí em conversa com a Poliana também, que é alarmante, né? São sempre pessoas próximas, né? Pessoas que têm contato com aquela criança, e os abusos sempre ocorrem em contraturno, né? Fora do horário de escola, normalmente quando essas crianças ficam em casa, né? Então, é alarmante porque as nossas crianças, esses dados, eles têm que vir à tona. A gente sabe que isso não é confortável de se ouvir, mas é importante a gente estar defendendo esses interesses, né? Porque se a gente estava conversando até fora do ar, e em outras ocasiões, se a gente não divulgar, não fazer políticas públicas para também tentar prevenir essa situação, né, nada vai se melhorar. E com certeza a tua preocupação com as salas foi uma preocupação nossa, né? A gente tinha os espaços já selecionados quando foi aplicado, mas obviamente agora a gente vai melhorar e cada vez mais procurar estar atendendo e levando essas informações. Que tipo de política pública poderia ser implementada já de imediato para ajudar no combate a essa situação? Eu estava conversando com os... E qual seria essa política pública? Seria uma política pública de conscientização para acontecer a denúncia e também uma política pública para prevenir essa situação? Qual o mais imediato na tua avaliação? Eu, como presidente do CMDCA, como colocasse, eu vejo assim, o CMDCA ele é conhecido, né, em Brusque como o conselho que ele destina verba para as entidades aqui em Brusque poderem estar fomentando projetos, né, para as crianças e adolescentes. Só que um dos nossos papéis também, uma preocupação pessoal minha, é que a gente, e já conversei com os conselheiros também que concordaram, né, os outros membros, que a gente esteja evidenciando esses números, né, que são crescentes, né?
E hoje a gente não tem uma base, hoje não é divulgado isso. Então, assim, o nosso entendimento de políticas públicas imediatas é estar conscientizando, informando a população os caminhos pelos quais eles vão poder estar acessando seus direitos, enfim, levando suas crianças, levando os adolescentes, e também está evidenciando o que está ocorrendo na nossa cidade, né? Porque se não é demonstrado, a gente acha que está tudo certo, né? E a situação não é bem essa, né? Exatamente isso. A divulgação é uma forma é uma política pública para mostrar para a sociedade que o caso está acontecendo, que os fatos estão acontecendo e que é preciso combatê-los. Deixar de informar os números é uma espécie de colocar para debaixo do tapete uma situação grave que a gente está vivendo, né? Por isso que eu perguntei da demanda, porque se isso foi criado, é porque isso é uma conclusão meio óbvia nossa. A situação é grave, mas é necessário dizer que a situação realmente é grave. Exatamente. Se foi criado, se foi provocado pelo Ministério Público a implementação de um serviço, é porque teve dados para isso. E nada mais importante de falar disso no mês de maio, né? Mês laranja que a gente fala que no dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É uma campanha chamada Faça Bonito, que a gente mobiliza toda a população em proteção dessas crianças e adolescentes. O Faça Bonito, ele traz essa campanha para conscientizar as pessoas de denunciar, de falar. Então, por isso que esses dados têm crescido.